Hoje eu decidi escrever aqui porque sinto que não tenho mais ninguém com quem conversar. Às vezes o Facebook é o único lugar onde a gente encontra um pouco de acolhimento, mesmo que seja de desconhecidos. Não sei se alguém vai ler até o fim, mas preciso colocar para fora o que está me sufocando há dias, há semanas, talvez meses. Porque dói demais guardar o que estou sentindo. Dói como se o peito tivesse virado pedra, e cada respiração fosse um esforço para continuar viva. Antes de continuarmos essa história, gostaríamos de te pedir um favor. Notamos que o canal tem crescido, mas ainda precisamos do seu suporte. E não vai custar nada. Basta clicar no botão de inscrição, curtir o vídeo e ativar o sininho de notificações, para receber diretamente um aviso todas as vezes que um vídeo novo aparecer. Agora de volta para a história. Meu nome é Regina Duarte Lima, tenho 46 anos, moro em São Paulo, no bairro da Vila Mariana e até pouco tempo atrás eu me considerava uma mulher comum. Trabalhei a vida toda como secretária numa clínica odontológica, criei meu filho praticamente sozinha depois que o pai dele foi embora quando o menino tinha só 4 anos. O nome dele é Lucas, hoje com 24 anos, formado em engenharia civil, um rapaz inteligente, educado e, até pouco tempo atrás, carinhoso. Sempre foi meu orgulho, a razão de eu levantar todos os dias para enfrentar ônibus lotado, atrasos de salário, patrões grosseiros e noites sem dormir. Quando ele era pequeno, eu fazia de tudo para dar o melhor. A gente morava num apartamento pequeno, mas cheio de vida. Lembro das noites em que ele dormia no meu colo, com febre, e eu rezava para Deus me dar força. Lembro das primeiras vezes em que ele me abraçava dizendo que me amava, e eu sentia que, mesmo com todas as dificuldades, eu estava vencendo na vida. Porque o amor dele era a minha recompensa. Mas o tempo passou, ele cresceu, seguiu o caminho dele, e eu continuei tentando ser uma boa mãe. Eu sempre achei que nosso laço era forte o bastante para resistir a qualquer coisa. Engano meu. A vida tem um jeito cruel de mostrar que o amor nem sempre é suficiente para quebrar as barreiras do preconceito. Eu vivi quase toda a minha vida escondendo uma parte de mim. Uma parte que eu mesma tentava negar. Porque cresci ouvindo que ser diferente era errado, que mulher tinha que gostar de homem, casar, ter filhos e seguir o script que a sociedade impõe. Fiz tudo isso, ou pelo menos tentei. Casei nova, com Cláudio, o pai do Lucas, um homem que parecia bom no começo, mas que se mostrou ausente, frio, distante. Depois de 7 anos juntos, ele foi embora. Disse que não estava feliz, e que eu era boa demais para ele. Nunca entendi o que isso queria dizer. Depois que ele saiu de casa, eu me dediquei completamente ao Lucas. Não saía, não tinha amigos, não pensava em mim. Tudo girava em torno do meu filho. E, por muito tempo, isso me bastava. Eu via ele crescendo, estudando, me trazendo boletins com notas boas, ganhando medalhas, e eu sentia orgulho. Era como se eu vivesse através dele. Mas conforme os anos foram passando, eu fui sentindo um vazio. Uma sensação de que faltava algo em mim, algo que eu não sabia explicar. E esse vazio cresceu silenciosamente, até o dia em que conheci Márcia. Ela apareceu na minha vida sem que eu esperasse. Trabalha na mesma clínica onde estou há anos, é recepcionista, tem 43 anos, um sorriso leve e um jeito calmo de falar. No começo, a amizade entre nós foi natural. Almoçávamos juntas, trocávamos confidências e, aos poucos, percebi que havia algo diferente no ar. Um carinho, uma atenção que eu não sentia há muito tempo. Demorei para entender o que era aquilo. Neguei para mim mesma, fechei os olhos, tentei me convencer de que era apenas amizade. Mas com o tempo ficou impossível fingir. Eu estava apaixonada. E ela também. Foi uma descoberta doce e dolorosa ao mesmo tempo. Doce porque, pela primeira vez, eu me sentia viva, amada, compreendida. Dolorosa porque eu sabia o peso que isso teria. Passei meses guardando o segredo. Tinha medo. Medo de ser julgada, medo de decepcionar meu filho, medo de ser rejeitada. Eu já tinha enfrentado tanta coisa na vida, mas nada me assustava tanto quanto a possibilidade de perder o amor do meu próprio filho. Mesmo assim, eu sabia que não podia viver uma mentira para sempre. Eu tinha 46 anos e sentia que,
se não fosse agora, nunca mais teria coragem. Quis acreditar que o amor dele por mim seria maior do que qualquer preconceito. Quis acreditar que ele me olharia nos olhos e veria a mesma mãe que sempre esteve ali, a que cuidou, alimentou, protegeu e amou incondicionalmente. Por isso, numa tarde de domingo, tomei coragem e decidi contar. Lembro de cada detalhe daquele dia como se fosse um filme que se repete toda noite na minha cabeça. O céu estava nublado, o vento frio entrava pela janela da minha sala, e minhas mãos tremiam. Eu arrumei o cabelo, passei um batom simples, como se quisesse mostrar que estava bem, que era dona de mim, mas por dentro eu estava desmoronando. Enquanto esperava o Lucas chegar, olhei em volta e vi as fotos dele espalhadas pela sala. Ele criança, sorrindo no aniversário de 7 anos. Ele na formatura do ensino médio. Ele adulto, com aquele olhar sério que herdou do pai. Meu coração apertou. Tudo o que eu era, toda a minha história, estava ali, resumida naqueles retratos. Quando a campainha tocou, senti um arrepio. Era como se o destino estivesse prestes a decidir algo que eu não poderia mais controlar. Aquele domingo parecia igual a tantos outros, mas dentro de mim algo dizia que nada mais seria o mesmo depois daquele dia. O relógio marcava quase 4 da tarde quando Lucas chegou. Eu já tinha colocado café na mesa, feito bolo de cenoura com cobertura de chocolate, o favorito dele. Era o meu jeito de tentar tornar aquele momento menos tenso. Eu queria que fosse leve, mas nada dentro de mim estava tranquilo. Quando ele entrou, senti o cheiro do perfume dele se misturando ao da casa. Um cheiro familiar, que sempre me dava paz. Ele me deu um abraço rápido, distraído, e se sentou. Começamos a conversar sobre coisas simples, o trabalho, o trânsito, a rotina corrida. Eu tentava disfarçar, mas minha voz tremia. Era como se cada palavra viesse carregada de um peso que eu já não conseguia segurar. Enquanto ele falava, eu só conseguia pensar em tudo o que aquele momento significava. 46 anos vivendo dentro de uma casca. Uma mulher que sempre foi mãe, mas raramente foi ela mesma. Uma mulher que amou, sofreu, mas que nunca se permitiu ser quem era de verdade. E agora, ali, na frente do meu filho, eu sentia que não podia mais adiar. A revelação saiu como um desabafo, como um nó se desfazendo na garganta depois de anos de silêncio. Não foi planejado, não foi bonito, não foi tranquilo. Foi uma confissão que veio carregada de medo, vergonha, esperança e amor. Eu falei o que precisava falar. Falei da Márcia, de como ela tinha aparecido na minha vida, de como eu estava me sentindo viva depois de tanto tempo. Durante alguns segundos, ele ficou em silêncio. Um silêncio que parecia infinito. Eu esperava qualquer coisa, surpresa, confusão, até choro. Mas o que veio foi algo que nunca pensei que ouviria do meu próprio filho. Aquela frase ainda ecoa na minha cabeça como um trovão que nunca se apaga. Você não é mais bem-vinda aqui. Não teve grito. Não teve discussão. Só aquelas palavras, frias e cortantes, que pareciam um muro se erguendo entre nós. Senti o chão sumir. O bolo na mesa, o café quente, o cheiro da casa, tudo perdeu sentido. Era como se o mundo tivesse parado e, ao mesmo tempo, desabado sobre mim. Ele levantou, pegou as chaves e saiu. Eu fiquei ali, parada, sem saber o que fazer. Olhei em volta, e o silêncio me engoliu. A porta fechada soou como uma sentença. Foi o barulho mais doloroso que já ouvi. Chorei por horas. Chorei até não ter mais força. Senti uma solidão que eu nunca tinha sentido antes. Era diferente da solidão de quem mora sozinha, ou de quem perdeu um marido. Era a solidão de uma mãe que perdeu o direito de ser amada pelo próprio filho. Nos dias seguintes, eu tentei me convencer de que ele só precisava de tempo. Que talvez a notícia tivesse sido demais para ele processar. Que com calma, com diálogo, ele entenderia. Eu mandei mensagens, liguei, tentei visitar, mas ele não respondeu. No início, as mensagens sequer eram visualizadas. Depois, começaram a aparecer aqueles 2 risquinhos azuis sem resposta. Foi aí que percebi que o afastamento não era momentâneo. Era uma rejeição real, dolorosa e cruel.
O Lucas sempre foi um rapaz de coração bom. Eu o criei com tanto amor, ensinei a respeitar as pessoas, a não julgar ninguém. Sempre disse a ele que o importante era o caráter, não a aparência, não a condição, não a orientação. Mas agora percebo que talvez o mundo tenha ensinado o contrário. Passei dias tentando entender onde eu errei. Será que eu devia ter esperado mais? Será que devia ter ficado calada para sempre? Será que ser verdadeira comigo mesma foi egoísmo? Essas perguntas me atormentam todas as noites. No trabalho, tento fingir normalidade. A Márcia percebe que algo está errado, tenta me consolar, mas há uma dor que nem o abraço mais sincero consegue aliviar. Eu me sinto culpada por ela também. Não porque a ame, mas porque o preço de ser quem eu sou parece alto demais. Às vezes fico parada olhando o celular, esperando uma mensagem dele que nunca chega. Uma simples oi, qualquer coisa. Já me peguei ensaiando respostas para conversas que talvez nunca existam. Imagino ele lendo o que escrevo aqui, quem sabe um dia, e entendendo que eu só queria que ele me visse. Que me visse de verdade, sem rótulos, sem preconceitos. Mas ele se fechou num mundo em que eu não tenho mais lugar. Nas semanas seguintes, as coisas só pioraram. Fiquei sabendo por uma vizinha, que é amiga da esposa dele, que ele pediu para que eu não fosse mais visitar os netos. Disse que era melhor assim. Melhor para quem, eu me pergunto. Certamente não para mim, que agora vivo num silêncio que parece não ter fim. Minha rotina virou uma repetição de vazios. Acordo, tomo café sozinha, pego o metrô lotado, trabalho o dia inteiro tentando não chorar, volto para casa e encaro as paredes cheias de fotos antigas. Fotos de um tempo em que eu acreditava que o amor entre mãe e filho era inquebrável. Mas hoje eu sei que o preconceito é capaz de destruir até o que parecia eterno. Tem dias em que eu me pego olhando pro espelho e mal me reconheço. Vejo uma mulher cansada, com olheiras profundas, um olhar vazio. Tento lembrar de quem eu era antes de tudo isso. Tento lembrar da alegria que eu sentia quando Lucas me abraçava. Mas essa lembrança agora vem misturada com dor. A Márcia tenta me animar, fala pra gente viajar, sair, viver. Mas eu não consigo. Tudo parece pequeno diante da ausência dele. Às vezes sinto raiva, às vezes tristeza, às vezes nada. É como se uma parte de mim tivesse morrido naquele domingo. Os meses foram passando e o vazio dentro de mim só aumentava. Eu tentava seguir a vida, mas cada pequeno detalhe me lembrava dele. Um copo esquecido no armário, a toalha que ele usava quando vinha dormir aqui, as fotos que eu não tenho coragem de tirar da parede. Tudo parece congelado no tempo, como se o mundo tivesse parado no dia em que ele me disse que eu não era mais bem-vinda. No trabalho, já não tenho o mesmo brilho. As pessoas notam, mas evitam comentar. A Márcia faz o possível para me apoiar. Às vezes vem aqui em casa, traz flores, faz o jantar, tenta me arrancar um sorriso. Eu agradeço, tento retribuir, mas dentro de mim há uma dor que não tem cura. Não é tristeza passageira, é uma ferida aberta que não cicatriza. Eu me pego lembrando de tudo o que vivi para criá-lo. Dos dias em que andava quilômetros para chegar ao trabalho e ainda passava no mercado para comprar o que dava para colocar na mesa. Dos aniversários em que ele me abraçava dizendo que eu era a melhor mãe do mundo. Das noites em que eu velava o sono dele para ter certeza de que estava bem. E agora, depois de tudo isso, parece que nada disso importa. O amor que dei, as lutas que enfrentei, os sacrifícios, tudo apagado por uma única palavra: vergonha. É isso que dói mais. Saber que ele sente vergonha de mim. Nas poucas vezes em que consegui contato com alguém da família, percebi que ele anda contando uma versão fria da história. Diz que eu mudei, que não sou mais a mesma, como se amar uma mulher fosse uma doença, um desvio, uma escolha errada. Ninguém entende que não há escolha nisso. Que eu simplesmente parei de fingir. Já pensei em desistir de tudo. Em deixar a cidade, o trabalho, e recomeçar em algum lugar onde ninguém me conheça. Mas aí lembro que ele está aqui, e que, por mais distante que esteja, ainda é o meu filho. Não consigo me afastar completamente. Tenho medo de que um dia ele precise de mim e eu não esteja por perto. As noites são as piores.
Fico deitada, olhando pro teto, imaginando como seria se ele ligasse, se dissesse: mãe, me desculpa. Não precisaria de mais nada. Eu o abraçaria sem dizer uma palavra, como fazia quando ele era pequeno e caía no chão. Bastava um abraço para curar qualquer dor. Mas esse abraço parece cada vez mais distante. Às vezes me pergunto se ele realmente acredita que me afastando vai me fazer repensar. Talvez ele ache que está me punindo, me corrigindo, sei lá. A verdade é que ele me destruiu sem perceber. E, mesmo assim, eu continuo amando. A Márcia diz que é injusto eu continuar me culpando, que um dia ele vai entender, que o tempo cura. Mas eu já vivi tempo demais para saber que nem tudo se cura. Existem feridas que viram parte da gente. Eu comecei a escrever este texto porque não sei mais como suportar o silêncio. Eu precisava que alguém me ouvisse. Talvez outras mães entendam o que é ser rejeitada por quem mais se ama. Talvez alguém que leia isso saiba o que é ter o próprio filho virando as costas por causa de preconceito. Eu nunca quis ferir ninguém. Só quis ser eu mesma, depois de tantos anos fingindo. Nunca imaginei que isso me custaria o amor do meu próprio sangue. Nos últimos domingos, fico olhando pela janela, vendo as famílias caminhando juntas na rua. Vejo mães com filhos no parque, ouvindo risadas, e lembro de quando Lucas me levava para passear de carro, quando ele tirava fotos minhas e dizia que eu era bonita. Hoje ele provavelmente apaga qualquer lembrança que me inclua. A solidão é uma casa fria. Você tenta aquecê-la com lembranças, mas o vento do abandono entra por todas as frestas. Eu tenho medo de envelhecer sozinha. Medo de que um dia ele conte aos filhos dele que eu fui embora da família, quando, na verdade, foi ele quem me expulsou. Mesmo assim, ainda deixo a luz da varanda acesa. Uma parte de mim acredita que um dia ele vai aparecer na porta, como fazia quando voltava à tarde da faculdade, e que eu vou ouvir de novo o som da chave girando no portão. Imagino que ele vai entrar, olhar para mim e perceber que eu nunca deixei de ser a mãe dele. Porque isso nunca vai mudar. Não importa o que ele pense, não importa o que a sociedade diga, não importa quem me julgue. Eu continuo sendo mãe. E mãe não deixa de amar, mesmo quando o amor é rejeitado. Eu não sei se algum dia ele vai me perdoar por ser quem eu sou. Talvez nunca aceite. Mas, ainda assim, se um dia ele precisar de mim, se um dia adoecer, se um dia o mundo virar as costas para ele, eu estarei aqui. Sempre estarei. O amor que tenho pelo meu filho não depende de aprovação. Não depende de religião, de costume, de moral ou de vergonha. É amor puro, silencioso, cansado, mas vivo. E, mesmo que ele nunca leia isso, mesmo que essas palavras se percam entre tantas outras nesta rede social, eu precisava dizer: eu continuo sendo sua mãe, Lucas. Mesmo você me dizendo que eu não sou mais bem-vinda, meu coração ainda guarda um espaço só seu. Pode me negar, pode me esquecer, pode me apagar da sua vida. Mas dentro de mim, você vai sempre existir. E se um dia o mundo for cruel com você, se um dia o peso da solidão bater na sua porta, lembre que existe uma mulher aqui, nesta mesma cidade, com os olhos cansados e o coração partido, que ainda reza todas as noites para que você seja feliz. Mesmo longe. Mesmo sem mim. Mesmo me rejeitando. Porque o amor de uma mãe, esse amor que eu carrego, não precisa de permissão para continuar existindo.